Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Bem da Terra. Chega mais também os amigos, aqueles que sempre nos veem e nos acompanham através da tela da Band Internacional. É sempre um prazer compartilhar do dia com todos vocês, levando o que há de melhor em informação, notícias atualizadas, temas, convidados mais do que especiais. E é claro, né, gente, o entretenimento, os grandes, maiores talentos do Brasil e do mundo presentes aqui no nosso palco, no palco do Bem da Terra. E tem notícia, tem destaque, tem tema muito bom para ser discutido e passado a vocês hoje, nessa sexta-feira tão importante para a política aí do nosso país, né? Porque iremos falar sobre reforma da Previdência e o impacto no nosso agronegócio. Pois é, e o Brasil entrou lá na OMC em uma área específica para discutir a questão do açúcar no mercado internacional. O que vem acontecendo? Os indianos, a Índia, vem praticando preços aí desleais, o que acaba afetando aí o futuro do mercado do açúcar. A gente vai trazer essa análise, inclusive, com uma entrevista exclusiva que consegui com um dos diretores da Única. Além disso, café, produtores de café estão sim sendo atingidos aí pelas fortes geadas, né? O que aconteceu? Ontem, inclusive, falei com um produtor de café que perdeu no sul de Minas Gerais, gente, cerca de 80% aí da produção. Situação bastante difícil aí para os produtores de café. Em contrapartida, vamos falar sobre as novas variedades aí de café solúvel. Tem café solúvel bom chegando ao mercado. Além disso, você sabia que uma parceria entre os produtores do Vale do Ribeira de banana e também entre a rede varejista pode sim melhorar a qualidade do fruto do produto? Pois é, vamos destacar esse assunto aqui também hoje. Além disso, vocês devem ter acompanhado aí no mercado internacional o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, aí claro que diz respeito ao nosso setor. O que impacta? Como impacta? Sabia que, por exemplo, o mercado da cachaça pode sim ser mais valorizado e ter as vendas impulsionadas por conta desse acordo? Notícia boa aí para o Brasil. Além disso, claro, a gente tem o nosso artesanato pintura em tecido para vocês. E amanhã, gente, é dia do rock, Dia Mundial do Rock. Por isso a gente trouxe aqui para vocês a banda de rock que vem se destacando no cenário nacional e internacional, Distopia. Não sabemos mais de nada, perdemos nosso tempo pensando que sabíamos e tudo, julgamos uns aos outros, mentimos pra nós mesmos. E o que importa agora somos eu e você. Tente me entender, a vida era dor e ódio antes de você. Tente me entender, tente me entender. Eu tive seu coração na palma da mão, mas não soube o que fazer, pois tudo era incerto. Agora somos eu e você. Tente me entender, e o que importa agora somos eu e você. Tente me entender, tente me entender. A vida era dor e ódio antes
antes de você. Tente me entender, tente me entender, tente me entender. Tá aí amanhã em comemoração ao Dia do Rock, então já trouxemos para vocês um pouquinho, né, desse gênero musical. Já vi aqui recados chegando de várias partes do Brasil, assim que a gente gosta dessa intensa participação, claro, interatividade com todos vocês. Vamos saber agora como começa o tempo, o clima em São Paulo e várias outras partes desse nosso Brasil. Começamos com a temperatura da capital paulista. Amanheceu hoje em São Paulo com 10 graus, máxima não passa dos 23 graus. É aquela temperatura que a gente vem observando nos últimos dias, né? Começa bem baixa realmente, aí na metade do dia, assim, atinge aquele pico de temperatura máxima e depois no fim da tarde vai caindo novamente. Permanece assim ao longo do final de semana, só que as máximas, né, sobem um pouquinho mais, tá bom? Vamos para outras localidades com bastante interação, participação de nosso público. Lá em Lagamar, Minas Gerais, por hoje lá amanheceu com 11 graus, máxima prevista de 26 graus. Vamos para o sul do país, região de Itabaí, no Rio Grande do Sul. Por lá amanheceu com 16 graus e a máxima é de 27 graus. Portanto, aumentou um pouquinho aí no sul, né, nessa localidade em especial. E agora a gente vai para a foto, para o registro, para a imagem encaminhada pelo nosso telespectador Robson. Gente, foto linda aí mandada pelo Robson. Faça como ele, tem uma foto bonita aí da sua cidade, da sua região. A gente faz questão de abrir aqui a nossa temperatura com o seu município, com o céu lindo aí da sua cidade, da sua região. Tão bonito quanto esse de Formosa, região centro-oeste do país, Goiás. Foto linda, hein, Robson? Hoje aí amanheceu com 13 graus e aí por aí nada de inverno, então, portanto, 30 graus aí para a sua região. Agora a gente vai saber o que é assunto, o que é notícia, o que é destaque, a atualidade do dia através dos principais jornais do país. Logo após a gente vai para a capa do UOL, portal parceiro aqui da Band. Vamos lá, começamos com os jornais. Primeiro jornal, Folha de São Paulo, destaque político, Bolsonaro vai indicar filho para a embaixada nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro diz que abdicaria de mandato na Câmara para assumir posto. Presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que decidiu indicar seu filho, Eduardo Bolsonaro, para assumir a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira, ele completou 35 anos, idade mínima exigida para um cargo de embaixador. E ainda desmembrando a notícia, segundo o presidente, Eduardo daria conta do recado perfeitamente por falar inglês e ter uma boa relação com a família Trump. Filho disse que aceitaria renunciar ao mandato de deputado federal se isso fosse necessário para ocupar o posto. Próximo assunto, notícias e destaques. Vamos agora à capa do Estadão, Estado de São Paulo, e também vem a questão aí, o destaque político do dia, mesmo da Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que vai indicar filho para a embaixada nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro afirma que aceitaria cargo e para ministro do STF, caso é nepotismo e um tiro no pé. E aqui o aspas do Jair Bolsonaro. Ele é amigo dos filhos do Trump, fala inglês, fala espanhol, tem vivência muito grande de mundo. No meu entender, poderia ser uma pessoa aí adequada, né? E ali, outro destaque, MEC lança plano para criar 108 escolas cívico-militares. Ali, meio século sem Júlio Mesquita Filho. E aqui vamos à principal foto, o destaque aqui do Estadão também. Não seria diferente reforma da Previdência, nós aqui de olho e vemos, claro, o impacto para o nosso agronegócio. Inclusive, vamos falar hoje com o deputado estadual Frederico Dávila e também produtor rural, ele que estará com a gente aqui no nosso programa via Skype para trazer esse desdobramento para o nosso setor agro. Rodrigo Maia vira o senhor reforma. Rodrigo Maia cercado ali por parlamentares durante a votação dos destaques da reforma da Previdência. Após a aprovação da proposta com folga em primeiro turno, o presidente da Câmara passou a ser chamado de senhor reforma pelos colegas que deram dicas para tomar sua imagem mais popular, aí já de olho, né, em 2022. Ele não nega que gostaria de entrar no páreo, viu? Ao Planalto, e essa notícia também
já sendo bastante falada e, de certa forma, até articulada aí entre alguns parlamentares no que a gente fala em relação à candidatura, né, ao governo. Próximo assunto, notícias e destaques. Capa agora do Valor Econômico. A equipe econômica pretende unificar reformas tributárias. E é ali que a gente viu capa do Estadão, Folha, e aqui não seria diferente. Bolsonaro quer nomear filho embaixador. E aqui, BRF e Marfrig abandonam plano de fusão. Fracassaram, então, as negociações para a fusão entre BRF e Marfrig, que são as duas gigantes do setor de produção de carnes no país. E aí, há 2 meses, as empresas, né, comunicaram ao mercado acordo para negociar uma associação, né? E que agora a gente tem a informação que não há mais esse plano de fusão por enquanto, né? Ali, startup do Dr. Mascarenhas tem potencial para beneficiar 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos, segundo cientistas do Vale do Silício. Ignorância é mortal, diz cientista. Vamos agora à capa do Metro, Jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos falar sobre rock aqui também. Não só falar, como mostrar o repertório aqui da banda Distopia. Aqui é rock. São Paulo comemora o Dia do Rock com vários shows gratuitos aí pela cidade, né? E aqui falando sobre lado cultural, que a gente sempre mostra também, Farol Santander recebe riscos e rabiscos, exposição que traz um novo olhar sobre a comunicação visual de São Paulo. Próximos assuntos, notícias e destaques, vamos agora à capa do UOL, portal parceiro aqui da Band, pra gente ver as principais notícias e assuntos. Contribuição para homens, idade para policiais, o que mudou na Previdência, né? Câmara deve terminar hoje de apreciar os destaques do primeiro turno da Previdência. Vai começar daqui a pouquinho, então, essa retomada, às 9 horas da manhã, e a gente vai dar os destaques agora para vocês, tá? Mais assuntos antes de votar Previdência, governo dá verba do Mais Médicos a emendas. Caso Marielle, escutas ligam ao escritório do crime à família Brazão no Rio. E ali nos destaques, conforme a gente vê nas fotos, Júnior Urso tatuou o símbolo dos Panteras Negras após sofrer racismo. Mais destaque, web namoradas cobram R$20 por dia para ter relacionamentos virtuais. E ali, para a gente fechar, morte de entregador é retrato da saúde e relações de trabalho no país. Atendimento a Tiago não chegou. Esses, então, os principais assuntos, as principais notícias, manchetes do dia através dos principais jornais do país. Logo após, a gente viu que assunto que é destaque também na capa do UOL, portal parceiro aqui da Band. Como a gente viu ali, entre os principais destaques do dia, não seria diferente, porque a Câmara retoma daqui a pouquinho, viu, às 9 horas da manhã, a sessão que vai analisar os destaques do texto base da reforma da Previdência, aprovado, então, em primeiro turno pelo plenário, aí na última quarta-feira. Os deputados invadiram a madrugada de hoje para analisar os destaques que podem mudar a proposta. E a ideia do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é começar a votação em segundo turno, gente, já agora, já nessa sexta-feira. A gente vai acompanhar como está essa situação. Vem comigo. A discussão dos destaques do texto da reforma da Previdência aqui no plenário da Câmara dos Deputados entrou noite adentro aí, invadiu a madrugada com muitas discussões, muitos embates entre os governistas e também oposição. Isso tudo para tentar votar esses destaques o mais rápido possível para que o texto possa seguir a tramitação e entrar em segundo turno aqui mesmo no plenário já nesta sexta-feira. Esse, pelo menos, é o desejo do presidente da Casa, Rodrigo Maia, que espera votar esse texto e encaminhar agora essa questão ao Senado até a madrugada de sexta para sábado. Existe a possibilidade de ter uma sessão no sábado, mas ele não considera essa como uma opção viável. Foram aprovados alguns destaques importantes, entre eles a questão dos policiais rodoviários e policiais federais também, que conseguiram uma suavização nas regras da aposentadoria. As mulheres também conseguiram um benefício importante
nesta madrugada. De acordo com o texto da reforma e o texto base, com 20 anos de contribuição, o benefício dela seria de 60% do salário médio de contribuição, mais um acréscimo de 2% ao ano que se estendesse aí, passasse, por exemplo, se tipo 20 anos de contribuição, chegou a 21, ela aumentava 2% no valor do benefício. Agora elas conseguiram negociar, a bancada feminina entrou em ação, negociou e caiu para 15 anos. Então, depois de 15 anos de contribuição, 2% aí de aumento no valor do benefício. O que gerou muita discussão aqui foi a questão do pagamento de pensão, do valor de pensão por causa de mortes. E aí ficou definido o seguinte: aprovaram uma emenda aglutinativa que vai beneficiar as pessoas que não têm renda ou que têm renda informal. Elas vão receber um valor igual ou superior a um salário mínimo. Agora, se a pessoa que vai receber essa pensão por morte tem uma renda formal, ela só vai receber 60% do valor, podendo ser abaixo aí do salário mínimo, o que gerou diversas discussões, reuniões de última hora entre os governistas, a bancada evangélica e também a oposição. A emenda acabou passando. Essa emenda traz um impacto aos cofres da reforma da Previdência de 18 bilhões de reais. O destaque do PCdoB, que também analisava essa questão das pensões, traria um impacto de 38 bilhões de reais. Toda essa questão aí a gente segue acompanhando de perto, porque a reforma da Previdência deve entrar em segundo turno até o fim dessa semana aí, ou no mais tardar na semana que vem. Pois é, né? Então acho que deu para entender, compreender. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, entram em discussão os destaques desse primeiro turno. A gente vai tentar entrar ao vivo e trazer essas informações para vocês em primeira mão, logo agora, a partir das 9 horas da manhã. E segundo, né, o presidente aí, claro, da casa, Rodrigo Maia, ele ainda quer votar o segundo turno, dar esse início, aliás, do segundo turno, ainda hoje, ainda nessa sexta-feira, tá bom? E agora é o seguinte, nós vamos falar sobre um tema bastante importante que tem mexido muito com o mercado internacional de açúcar. Inclusive, ontem, Brasil entrou aí numa área específica da Organização do Comércio, né, a Organização Mundial de Comércio, para realmente entrar em questão, em discussão, a questão do comércio desleal que vem sendo praticado aí pela Índia. E aí tem baixado, de fato, os preços do mercado do açúcar no mercado futuro. Vem comigo para a gente ver e entender mais ou menos o que tem acontecido. Brasil apresentou ao órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, a OMC, pedido de estabelecimento de painel no âmbito do contencioso. Essa daqui é uma área bastante específica, onde vários países podem pedir aí uma reavaliação de várias práticas, né, de comércio, então, que alguns países estão se sentindo, digamos assim, não estão sendo favorecidos com a questão do mercado do açúcar. Então, eles podem entrar nessa área específica da Organização Mundial de Comércio, que é o pedido de estabelecimento do painel no âmbito do contencioso. E aí, além do Brasil, gente, Austrália e Guatemala também formalizaram nesta data, que foi ontem, pedido de estabelecimento de painéis em contenciosos sobre esse mesmo tema, né? A Índia vem praticando, então, mercados desleais em relação ao açúcar, o que impacta, de fato, todo o mercado global. E aí nós temos um outro painel para apresentar para vocês, para a gente dar continuidade aqui a esse tema, para vocês entenderem o que vem acontecendo no mercado do açúcar. Temos aí, então, a próxima tela para a gente compreender? Olha só, desde a safra 2010-2011, o governo indiano praticamente dobrou o preço mínimo a ser pago pela cana-de-açúcar aí aos seus produtores. E isso impacta, de certa forma, há muito açúcar, então, no mercado e está impactando, então, nesse cenário global do açúcar. E aí o que acontece? Tais medidas no entendimento, então, dessa área específica, inclusive foi um pedido do Ministério de Relações Exteriores, tem contribuído fortemente para a depreciação do preço internacional do açúcar, ou seja, a queda aí do preço no mercado internacional. Ontem eu consegui com exclusividade entrevista com Eduardo Leão, comentando sobre o tema, que é o diretor executivo da Única. Vamos acompanhar. Hoje nós tivemos um anúncio que o Brasil finalmente iniciou o processo de um painel contra as políticas do açúcar que a Índia vem praticando. Esse painel, que foi solicitado na OMC,
da Organização Mundial do Comércio, é extremamente importante, porque a Índia vem praticando essas políticas já há mais de 2 anos, e isso tem causado uma distorção muito grande no mercado internacional. O que eles têm feito? Primeiro, eles oferecem um preço mínimo extremamente elevado aos fornecedores de cana, e isso induz a que eles produzam cada vez mais de forma artificial e a produção vai aumentando. Bem, com esse aumento da produção de cana e, consequentemente, de açúcar, a Índia vai gerando, então, excedentes até um ponto que ela precisa colocar esse açúcar no mercado internacional. Como a Índia não tem competitividade, ou seja, o custo dela é muito elevado, a única solução para resolver essa armadilha que o próprio governo indiano cria é oferecer subsídio às exportações. Então você tem, de um lado, um estímulo artificial ao aumento da produção de cana e, de outro, você coloca esse açúcar de uma maneira artificialmente barata no mercado internacional. O resultado disso, não preciso dizer, é uma penalização muito forte a todos os países produtores de açúcar que o produzem de uma maneira dentro das regras da OMC, e com isso houve, para se ter uma ideia, somente no ano passado, uma redução de 20% nas cotações do açúcar no mercado internacional. Nós fizemos umas simulações e identificamos que o prejuízo para os produtores internacionais foi da ordem de 3 bilhões de dólares somente no ano passado. Para o Brasil, particularmente, nós estamos falando de uma perda de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A solução, então, quer dizer, houve uma série de discussões envolvendo o governo brasileiro com o governo indiano, não só o Brasil, mas outros países produtores também, como a Austrália, a Guatemala e outros, tentaram fazer com que o governo indiano revisse essa política, mas não houve solução. Então, a alternativa que o Brasil teve, assim como a Austrália e assim como a Guatemala, foi efetivamente questionar isso legitimamente, né, no chamado órgão de solução de controvérsias da OMC, e pedir, então, a instalação de um painel, que nada mais é do que um tribunal, né? A OMC, então, quando ela é solicitada, ela identifica e indica 3 painelistas, são 3 especialistas internacionais, e que vão, então, iniciar um processo de avaliação se essas políticas que a Índia está praticando estão ou não de acordo com as regras. Nós temos aí todos os elementos que eles estão, vamos dizer, inconsistentes, né, que as políticas atuais estão inconsistentes com as regras, e, portanto, temos plena convicção de que esse painel deverá ser favorável ao Brasil e que, portanto, a Índia será obrigada, pelas regras da Organização Mundial do Comércio, a rever essas políticas. Um ponto que eu acho que é importante mencionar também é que o Brasil tem feito um trabalho paralelo com o governo indiano, no sentido de estimulá-lo a incentivar a produção de etanol lá na Índia, né? Isso foi um modelo que deu certo no Brasil, né? Nós hoje produzimos a partir da cana-de-açúcar, tanto o açúcar quanto o etanol, e com isso nós podemos, de uma certa maneira, reduzir o risco dos fornecedores de cana e das usinas, né, e ao mesmo tempo evitar que haja aí uma produção muito grande de um determinado produto. Então nós temos já trabalhado com o setor privado na Índia, assim como o governo brasileiro, e esperamos que eles possam, ao longo desse painel, iniciar então o fortalecimento desse programa de etanol e, com isso, não só ajudar na solução do problema dos excedentes de açúcar, mas também ajudar num problema que é muito importante lá na Índia, que é não só o alto nível de emissões dos gases de efeito estufa, né, quer dizer, pela mistura do etanol na gasolina, como também um problema que é da mesma forma seríssimo, que é os altos níveis de poluição que eles têm nas grandes cidades indianas. Então, com o aumento do uso do etanol, eles solucionam não só o problema
de uma diversificação para os produtores rurais, ajudam a contribuir para um mercado mais equilibrado de açúcar no âmbito internacional, mas também ajuda também nesses aspectos ambientais e nos aspectos de saúde pública naquele país. Perfeito. A gente pode compreender, então, um pouquinho mais da análise aí do diretor da Única, né, o Eduardo Leão, ele que falou conosco com exclusividade e agora, nesse momento, até está em voo internacional, com certeza também, para, claro, estar por dentro de todas essas questões. Vamos continuar acompanhando, com certeza, o que acontece aí com o mercado futuro do açúcar, o mercado internacional e como isso tem impactado aqui os produtores brasileiros também. E aí, para a gente ter realmente uma noção, uma avaliação de como isso realmente é significativo, vem aqui comigo, dá uma olhada de como é que foram o fechamento do mercado e como é que ficaram os preços, né? Vencimento, então, para outubro aí do mercado futuro do açúcar, 12 centos de dólar aí por libra-peso. Variações a gente observa aqui todas em queda, então queda aí de 0,12 pontos, né, a variação. O contrato para março de 2020, 13 centos de dólar por libra-peso, a gente vê também queda de menos 0,09. Para maio a gente observa também esse mesmo retrato, significado, 13 centos de dólar por libra-peso, queda ali na variação de pontos de 0,07 e assim segue a tendência praticamente até julho de 2021. Ou seja, a gente vê todos esses contratos futuros desde outubro agora de 2019 até julho de 2021, essa variação todas em queda, o que é bastante significativo e expressivo. E claro, a gente tem que entender o que vem acontecendo com esse cenário do açúcar no mercado internacional, no mercado global e como isso tem impactado os produtores brasileiros. E agora é o seguinte, vamos falar de outro assunto bastante importante também que diz respeito aos produtores de café, né, gente? A gente sabe, acompanhamos aqui, trouxemos aqui, inclusive, o tema em pauta que falava sobre o Fórum Mundial do Café que foi realizado em Campinas, no interior de São Paulo. Não só produtores brasileiros, mas produtores do mundo todo estiveram reunidos nesse importante fórum que falou, claro, sobre discussões, preço também nada favorável no mercado internacional para o café. E além disso, eu quero falar sobre o fórum e sobre a situação da geada que afetou muitas das partes aí dos produtores, principalmente os produtores do sul de Minas Gerais. Vou conversar agora com o importante produtor, que é o Fernando Barbosa. Fernando, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar contigo, viu? Primeiramente, eu gostaria de destacar a questão das geadas, né? Inclusive, você encaminhou para mim algumas dessas imagens bem importantes que a gente vai rodar aqui ao longo da nossa entrevista, mostrando, de fato, essa situação bastante complicada para os produtores do sul de Minas Gerais e outras regiões também, principalmente aqueles que estão em altitude mais elevada, foram os que mais sofreram, né? Inclusive, ontem, por telefone também, conversei com um produtor rural, o Kleber, o qual você me passou o contato dele, e o Kleber me disse o seguinte: Renata, tá terrível a situação, perdi praticamente 80% de toda a minha produção e muitas das vezes a gente sabe que o seguro, né, mesmo que os produtores rurais tenham seguro, às vezes o acesso não é tão fácil assim. Fernando, qual que é a situação nesse momento, você que tem, e claro, e representa muito boa parte aí dos produtores, dos cafeicultores brasileiros? Então, Renata, o que a gente tem percebido que praticamente o cenário da região, como é montanhoso, são altitudes mais elevadas, então não tinha tanta preocupação da questão do clima, questão da geada. Porém, alguns produtores foram afetados tanto nas baixadas, por exemplo, 2016, mas os produtores que tiveram na baixada foram afetados. Agora a régua subiu um pouquinho mais, vem aí esse frio que todo mundo estava esperando não ser uma geada tão impactante, mas ela subiu a régua. Esses produtores que foi atingido em 2016, agora são outros produtores que foi atingido até acima de 1.000 metros. Isso chamou muita atenção. A gente estava até no fórum, muitos comentavam, mas foi em torno de 1,2% que foi atingido. Mas talvez esse levantamento ainda, o pessoal, a hora que, através das cooperativas, através dos institutos de pesquisa, através da Emater, fazendo esse levantamento, aí sim nós vamos ter a dimensão.
muitos produtores hoje conectados estão mostrando a realidade do campo. Então, automaticamente, rápido, você já tem essa conexão. E aí a gente pôde observar que não em áreas só de baixada, mas também onde que a linha de nível de fluxo de ar pegou em fechamento. Por exemplo, tem 2 matas entre linhas e no meio pegou. Aí a gente foi verificar, através de uns colegas que a gente tem conhecimento, por exemplo, o Kreber, de Nova Resende, ele está acima de 1.000 metros. E a lavoura dele foi afetada, como outros produtores também. Então, o cenário que a gente tem hoje já é preocupante, principalmente áreas de risco e também outras áreas que foram afetadas. Exatamente, a gente vai ter que conseguir, né, só entender um pouco mais desse panorama realmente quando for feita toda essa avaliação de fato. Agora trazendo um pouco o tema aqui para uma recente discussão, um importante encontro maior aí dos fóruns, né, no que diz respeito ao nosso café, não só café aqui do Brasil, ao café mundial. Estiveram reunidos então lá em Campinas, no interior de São Paulo, os principais líderes, representantes, todos envolvidos aí nessa cadeia importante, né, que é a cadeia do café. E, claro, veio nesse momento, eu sei que o âmbito ali, logo no início, né, do encontro foi realmente a questão das geadas e também, claro, não seria diferente a questão dos preços internacionais que a gente observa que está em queda, né? Qual que foi a avaliação, né? Porque precisa realmente desses preços mais sustentáveis. Eu vi até que vocês fizeram, digamos, um acordo, um entendimento, uma proposta, está valendo aqui esses pontos mais específicos, né, que você encaminhou agora há pouco para mim, e realmente mostra que precisamos dessa sustentabilidade nos preços, o que daria todo esse significado mais positivo para o café aqui no Brasil. Pode comentar sobre isso, Fernando? Sim. O que foi mais comentado, por exemplo, teve uma palestra muito importante do Jeffrey, entre outros, que foi para um processo de elaboração, de promover uma criação de uma plataforma tecnológica. Qual que seria a ideia? Para informações chegarem direto ao produtor, mas uma informação de que forma? Toda a cadeia ter uns preços mais remuneradores. Por exemplo, o pessoal da Colômbia, a hora que foi falado do clima, eles sentiram muito, porque lá foi falado não só do clima da geada, mas também dos impactos. Por exemplo, o aquecimento global, muitos países pequenos vai ficar fora do mercado. Então, além dos preços que estão baixos, pode ser afetado pelo aquecimento global. Então, muitos ficaram frustrados, né? E o Brasil hoje tem a tecnologia, tem um sistema de manejo, tem todo o aparato para sair dessa forma de crise, como outras variedades, regiões. Praticamente nós temos vários Brasil dentro do Brasil, né? Praticamente várias regiões diferentes. Então, com isso, o Brasil ainda tem condições e muitos produtores ficaram muito frustrados, né? Então, essa plataforma global seria um mecanismo de chegar à informação e também um fundo. A ideia de fazer um fundo mundial com que as indústrias possam estar contribuindo através de cada xícara vendida, um percentual vai para esse fundo e esse fundo reverter para o pequeno e médio produtor, para ele que dê sustentabilidade para permanecer no mercado. Eu acredito que esse fórum foi fundamental para criar ideias, para discutir temas que a longo prazo, principalmente a questão da futuro da cafeicultura, mas muitos ficaram frustrados pelo mecanismo de mão de obras. Isso aí certamente vai vir um impacto que será negativo. Como tem a contribuição, também tem a cobrança, né? Isso aí certamente alguns não gostaram. Ok, muito obrigada por sua análise. Sinta-se sempre à vontade a falar aqui em nosso programa e eu convido você a continuar nos acompanhando, porque daqui a pouquinho tem, digamos, assuntos aí em relação ao café também, mais essas novas variedades aí de café solúvel, viu? Então fica de olho e depois você me manda um zap e me comenta o que você achou, tá bom? Bom dia. Ótimo. Um bom dia. Eu que agradeço aí pelo espaço.
Obrigada, ótimo dia. Portanto, hoje a gente abriu aqui falando claro e a gente vai continuar acompanhando, porque daqui a pouquinho continuam, digamos, esses assuntos importantes sobre reforma da Previdência. Tem esses destaques aí que voltam a ser discutidos agora, já a partir das 9 horas da manhã. A gente vai tentar entrar ao vivo e trazer as principais informações aí para vocês. Além disso, falamos sobre o mercado do açúcar aí no cenário internacional. Brasil ontem entrou numa área específica da Organização Mundial de Comércio, realmente para entender melhor o que a Índia vem fazendo em relação aos preços praticados no mercado internacional e como isso tem impactado de fato também o mercado aqui no Brasil, importante player. E agora, claro, destacamos o assunto que é realmente o café, né? As várias plantações foram atingidas pela geada e falamos sobre o principal fórum que discute o setor, que aconteceu nessa semana e nesses 2 dias importantes, o Fórum Mundial dos Produtores de Café. E amanhã, gente, amanhã é dia do quê? Amanhã é dia de rock. Pois é, né? E claro, a gente traz aqui para vocês uma banda super bacana, eles que têm se destacado também bastante também. Sejam bem-vindos, o pessoal da Distopia. Tudo jóia? Bom dia, bem-vindos. Bom, o Hugo, me apresenta aqui a banda no geral. Aqui a gente tem o Renan Lima na bateria, né? Hoje no chocalho aí. Sim, hoje é a percussão, digamos assim, improvisada. Exato. Temos aqui o Rafine Ruth na guitarra. Bom dia. Esse é o Vandrin Rodrigues na guitarra e o Miquel Belfort no baixo. Bom dia, meninos. E aí, como é que vem esse cenário atual do rock para o Brasil? Como é que vocês têm sentido isso? O cenário do rock do Brasil é um cenário vivo, né? Sempre existiu, apesar do mainstream hoje ser formado por outras bandas de outros estilos, mas o rock and roll tá vivo, sempre esteve no Brasil. E a gente tá nessa vibe do rock and roll aí já há bastante tempo. Nós somos músicos do rock and roll já há bastante tempo e a banda tá com esse projeto massa. Estamos nos inserindo aqui nesse meio, né, de São Paulo e tal, então tá bem legal. Maravilha. Como é que vem esse repertório, assim? Eu vi que vocês fazem músicas num estilo mais pop, também tem a questão de musicalidade, não tanto pesada, se é que a gente pode falar assim, né? Tranquila também. Como que vocês identificam o rock de vocês, esse repertório? Então, a gente, realmente, como você falou, a gente tem música leve, tem música mais dançante, tem música mais pesada também. A gente lançou um disco que tem isso tudo no disco, né? E a gente se enquadra mais no rock alternativo mesmo, nesse rock mais atual, assim, bem abrangente, digamos assim. Maravilha. Então vamos de som? Som, sucesso e talento, porque amanhã é dia de rock. Hoje a gente já antecipa para vocês com a banda Distopia. Supostas mentiras, palavras mal entendidas, inebriam nossas mentes, geram pressão, não há como suportar. Os olhos não se olham mais, o toque já não prende mais. Coisas singelas, antes importantes, não aguentamos mais, nada mais faz sentido. Desejos de outrora controlados pela razão, supostamente juntos, ideias indecisas de um futuro sem perdão. Nada mais importa, futuro é solidão. Mas se por acaso a gente se entender, se num dia desses o orgulho não ser a causa de tudo, poderíamos finalmente resolver.